Deixa eu te contar uma coisa. A gente tá aqui, hoje, 8 de julho de 2026, num estádio no Algarve, em Portugal. Sol, arquibancada meio vazia. Um amistoso de intertemporada que quase ninguém estava prestando atenção. O Flamengo contra o Lausanne, um tempo suíço de 130 anos que a maioria dos brasileiros nunca ouviu falar. E é aqui, nesse jogo que não vale nada, que um garoto de 20 anos vai balançar a rede e provar uma coisa que ninguém mais acreditava. Mas preste atenção nisso. Para você entender o tamanho desse gol bombo, num amistoso qualquer, a gente precisa voltar 8 meses no tempo. Precisa voltar para uma madrugada no Rio de Janeiro. Uma festa, um vídeo vazando, um pênalti isolado por cima do gol. É uma frase que foi solta para uma câmera que mudou tudo. Porque a pergunta que esse vídeo inteiro vai responder é essa. Como é que um garoto que marcou o gol contra o Chelsea, que o Flamengo cegou com 60 milhões de euros, quase jogou uma carreira inteira no lixo? E o que exatamente fez ele voltar? E eu vou te prometer uma coisa. Fique comigo até o final. Porque no final desse vídeo você vai ver o Wallace Yan de um jeito completamente diferente de tudo que a internet te vendeu sobre ele. Tem um detalhe nessa história que quase ninguém viu. E ele muda a interpretação de tudo. Só me dá uns 15 minutos. Bora! Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro. Se você é do Rio, você sabe o que isso significa. Não é a zona sul do cartão postal. Não é a praia de Ipanema. É trem lotado. É distância. É sol quente no fim da linha. Foi de lá que esse menino saiu. E olha, todo moleque de comunidade que entra pra bola tem um sonho, né? Mas o do Wallace era um sonho que qualquer brasileiro entende no osso. Comprar uma casa pra mãe. Não era Ferrari, não era corrente de ouro. Era uma casa. Pra mãe. Guarda essa informação, porque ela vai voltar no fim dessa história de um jeito que vai te dar um nó na garganta. Aí o futebol fez com ele o que faz com quase todo garoto talentoso. Mandou ele pra muito cedo. Ele foi parar na Ferroviária, em Araraquara, interior de São Paulo. Um menino do Rio, sozinho, no interior paulista. E você sabe o que aconteceu logo no comecinho. Ele fraturou a tíbia da perna direita. Pausa nisso um segundo. O cara sai de casa, deixa a mãe, aposta tudo. E a primeira coisa que o destino faz é quebrar a perna dele. Muito moleque desiste aqui. Volta pra casa, arruma um trampo. E o sonho da bola vira só história de churrasco. Ah, Wallace não. Ele se recuperou. E não só se recuperou, voltou jogando de um jeito que fez o Flamengo cruzar o país para buscá-lo. E aqui vai o traço humano desse garoto, aquilo que não tá na súmula. O Wallace sempre foi um moleque de personalidade. Um cara que não se esconde, não se acanha. O próprio técnico dele vai dizer isso mais tarde, e a gente vai chegar lá. Só segura essa palavra na cabeça, personalidade, porque ela é, ao mesmo tempo, a maior qualidade e o maior problema dessa história toda. Aí as coisas começam a acontecer rápido. E quando eu digo rápido, é rápido mesmo. O Flamengo levou o Wallace para a base num contrato de produtividade. Sabe o que é isso? É tipo um vamos ver no que dá. Só que em apenas 8 meses o Flamengo bateu o martelo e roubou o passe dele em definitivo, antes mesmo do contrato de produção acabar. Ninguém faz isso com um moleque qualquer. Você só antecipa uma compra dessas quando está com medo de perder uma joia. E o menino foi entregando. Em 2024, ele terminou como artilheiro da Libertadores Sub-20. Artilheiro, o cara que mais fez gol num torneio continental inteiro. Aí chegou o Felipe Luiz, contratado profissional em outubro de 2024, olhou para o Wallace e fez uma coisa que mudou o jogo. Pegou ele, que era ponta, e transformou em centroavante. Mexeu na posição. E o Wallace encontrou o melhor futebol da vida dele. O ápice. Copa do Mundo de Clubes de 2025. O Flamengo enfrenta o Chelsea, um gigante inglês, e o moleque de Realengo balança a rede contra eles. 2 gols em 3 partidas no Mundial. E de repente Wolverhampton e Crystal Palace. Tempos da Premier League. Começaram a liga. O Flamengo, esperto, correu e renovou o contrato em julho de 2025, aumentando o salário e cravando uma multa rescisória de 60 milhões de euros, cerca de 387 milhões de reais na época. Você entendeu o tamanho da coisa?
Um moleque que tinha quebrado a tíbia no interior, 4 anos antes, agora valia 387 milhões de reais, e tinha gigante da Inglaterra na fila. O próprio Filipe Luís, o cara mais durão do futebol brasileiro para elogiar, disse dele: ele é um jogador que tem muita personalidade. Não se esconde, não se acanha para ninguém. Ele tem muito futuro pela frente. Guarda essa frase do Filipe Luís. Ele tem muito futuro pela frente. Porque daqui a pouco eu vou te mostrar o que esse mesmo homem fez alguns meses depois. E é aí que essa história vira do avesso. Agora preste muita atenção, porque é aqui que tudo começa a desmoronar. E não foi uma lesão. Não foi azar. Foi o próprio Wallace. Começou com o pênalti. 6 de agosto de 2025, Arena MRV, oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. O Flamengo tinha virado o jogo. Foi pros pênaltis. E a última cobrança do Flamengo cai no pé de quem? Do garoto. Wallace Ian, 20 anos, camisa 64. Ele foi pra bola e isolado. Pegou muito mal, mandado por cima do gol. O Everson nem precisou pular. Flamengo eliminado. Ele foi pras redes sociais e escreveu: a vida me ensinou a dar a volta por cima, ver que após a tempestade o sol brilha. Peço desculpas à nação. Bonito, né? Só que a tempestade não tinha nem começado direito. Porque aí veio o jogo contra o Bahia, pelo Brasileirão. O Wallace entra em campo, em apenas 10 minutos, toma 2 cartões amarelos. 10 minutos. Deixou o Flamengo com 1 a menos numa partida importante. O clube não deixou barato. Aplicou uma multa nele. E quando você perdeu, que não podia piorar, madrugada de 19 de outubro de 2025. Um vídeo vaza. Wallace ia numa festa no Rio de Janeiro, poucas horas antes de um clássico contra o Palmeiras. A internet pegou fogo. A assessoria dele veio a público dizer que ele estava de folga, que já sabia que não ia ser relacionado pro jogo. Mas o estrago já estava feito. 4 polêmicas em 4 meses. Um menino de 387 milhões virou o vilão da torcida. E aí eu te questiono, olho no olho. Será que dava para voltar de um buraco desse? Um garoto de 20 anos, com a torcida contra, o técnico de saco cheio, e a própria diretoria já estudando se livrar dele. Será que existe volta quando o inimigo é você mesmo? Deixa eu te contar o que aconteceu longe das câmeras. Porque é aqui que essa história para ser sobre futebol e vira sobre um ser humano. Enquanto todo mundo pedia a cabeça dele, o Flamengo fez uma coisa que quase ninguém noticiou direito. Contrataram um profissional só para cuidar da cabeça do garoto. Um preparador para a parte mental. Sacou? Não era só um moleque indisciplinado. Era um menino de 20 anos que subiu rápido demais, ganhou dinheiro demais, atenção demais, e não tinha estrutura emocional para segurar aquilo tudo. E agora o detalhe diamante. Aquele que muda a interpretação de tudo que você ouviu até agora. Lembra do Filipe Luís, o técnico durão que defendeu o Wallace publicamente, na frente de todo o mundo, dizendo ele tem muito futuro pela frente. Pois é, foi esse mesmo homem, que o protegeu na frente das câmeras, que tomou a decisão nos bastidores de que o Wallace deveria deixar o Flamengo em 2026. Entende o peso disso? O cara que você defende em público é o mesmo que decidiu, em silêncio, que você não serve mais. Não foi ódio, foi decepção. E decepção do cara que apostou em você fez muito mais que ódio de torcida. O Wallace virou 2026 com 13 jogos sem marcar. Fora dos relacionados. O artilheiro da Libertadores Sub-20, o cara que fez gol no Chelsea, tinha simplesmente sumido. E foi aí que veio a frase. Numa entrevista, sem se defender, sem culpar julgado, sem culpar a imprensa, sem terceirizar nada, o Wallace olhou para a câmera e disse: um jogador profissional precisa tomar um choque de realidade. Aprendi bastante com o que aconteceu. Isso não é fala de moleque mimado. Isso é fala de quem bateu no fundo do poço e descobriu, sozinho, de quem era a culpa. E é essa frase que separa os garotos que alguns para sempre dos que voltam. Só que, e no futebol sempre tem um só que, considerar o erro não pagar o boleto. A torcida não perdoa com discurso bonito.
perdoa com bola na rede. E o Wallace continuava sem jogar. O clima era esse, um garoto encostado, com o técnico já tendo resolvido pela saída dele, virando quase um peso morto no elenco. A conta parecia fechada. Todo mundo já tinha escrito o final dessa história. Mais uma alegria da base que se perdeu. Mais um talento que o dinheiro e a fama comeram cedo. Fim. Aí o Flamengo viaja para a intertemporada em Portugal. E o Wallace, meio que por falta de opção, ganha uns minutos naquele momento amistoso contra o Lausanne. Ninguém esperava nada. Era só rodagem de elenco. Primeiro tempo, o Wallace perde 2 chances claras dentro da área. Imagina a sensação. Você tá encostado, ganha uma chance de mostrar serviço e perdeu na frente do gol. Dava para afundar de vez ali. Mas dessa vez o menino não afundou. Segundo tempo. Aos 6 minutos, o Johnny rouba a bola, toca pro Wallace. E o Wallace, em vez de tentar resolver sozinho como o antigo Wallace faria, ergue a cabeça e serve o Lohan com um passe açucarado. Gol do Flamengo. Assistência dele. E aos 26 do segundo tempo, o zagueiro suíço Koné entregou a bola nos pés dele. O Wallace domina, invade a área e bate na saída do goleiro. Gol. O primeiro gol dele em 2026. Um torcedor resumiu no Twitter em 3 palavras: o impossível aconteceu. Foi um gol num amistoso, contra um tempo suíço da 9ª colocação. Não vale título, não vale nada na tabela. Mas ele disse mais sobre o caráter desse garoto do que qualquer troféu que ele já clamou. Porque é fácil brilhar quando todo mundo te ama. Difícil é voltar a marcar quando o próprio técnico já te deu como perdido. E olha, a casa da mãe em Realengo ainda está esperando. A história do Wallace está longa, muito longa do fim. Ele pode virar uma grande venda para a Europa e realizar o sonho. Ou pode ser só mais um que teve um lampejo e sumiu de vez. Ninguém sabe ainda. E é aí que eu quero saber de você. Sério, o choque de realidade salvou o Wallace Ian? Ou o Flamengo desviou ter se livrado dele quando teve uma chance? Porque tem gente que jura que esse menino vai ser craque na Europa, e tem gente que diz que quem faz o que ele fez não merece uma segunda chance. Escreve aí embaixo. Eu leio todos. Porque aqui no canal a gente não conta a história do ídolo perfeito. A gente conta a história do ser humano por trás da camisa. Com os gols, os erros, as festas, as quedas e as voltas por cima. Do jeito que o futebol de verdade é.